da Roseli, ela diz assim, sabe qual é o meu maior medo? De chegar aos 80 anos sem ter descoberto a própria vocação. Meu Deus, é verdade. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira fazendo o que não quer. Exatamente. Ou por uma facilidade, por uma conveniência. Pelo comodismo. Deixa de correr atrás dos sonhos, tem medo de errar, né? Quantas pessoas, por medo de errar, não chegam ao lugar que deveria ter chegado? E é tão interessante, padre, até sob o ponto de vista da vida profissional, às vezes uma pessoa trabalha num lugar, ela detesta aquele lugar, ela fala mal de todo mundo, e ela não tem coragem de buscar uma outra história. Porque tudo bem, de repente você não consegue trabalhar naquele lugar, você não consegue desenvolver naquele lugar, não gosta, mas você busca uma outra alternativa, você busca uma outra história. Agora, o problema é quando você se acomoda, odeia o que você faz e não tem a coragem de fazer alguma coisa diferente, né? Por isso que eu acho muito bonitinho, Gabriel, às vezes... Ela pediu para divulgar o meu Twitter lá, que acho que não tá ali, é Gabriel_Chalita, underline é aquele tracinho embaixo, Gabriel_Chalita, não tem ali não? Coloca lá, gente. Lá. Eu acho tão bonitinho quando a gente vê os idosos na faculdade. Né? É lindo isso. Já não é para ganhar dinheiro, é para se realizar, é para ser feliz. Vai buscar formação acadêmica num momento da vida em que muita gente já queria estar aposentado, quietinho em casa, não. Eu já tive aluno que defendeu mestrado, padre, com 85 anos de idade. É mesmo? 80, direito internacional. Que uma lindo. Graça a defesa. Filhos, netos, bisnetos. Todo mundo lá presente. Ele trêmulo, assim, de errar, né? Mas é tão legal isso, né? É, com certeza. A Cecília, de Piracicaba. Padre Fábio, tenho muito medo da morte, medo de ser enterrada viva. Quando vou no velório, fico pensando, será que essa pessoa está respirando? O que posso fazer para perder esse medo? Minha filha, descubra e me diga, que eu também tenho. O que será isso, né? Olha, sabe o que é isso, padre? O cérebro humano ele é tão fascinante, né? E a gente recebe informação de todos os lados. Hoje, grande parte dessas teorias psicopedagógicas, psicológicas, mostram que de 70% a 80% da nossa psique é formada até os 3 anos de idade. Então, até os 3 anos, você ouviu tanta coisa que você não se lembra, e isso vai ficando, né? Essas histórias que as pessoas mais velhas contavam, de fulano que apareceu rodada no caixão, que o outro não sei o quê, e muita coisa era lenda. E antigamente, né, isso era muito mais complicado até, porque não tinha, né, o que a medicina tem hoje. Hoje é uma coisa quase impossível de se pensar alguém ser enterrado vivo, né? Eu já pensei muitas vezes em processar minha mãe, porque a minha mãe já me contava de história tenebrosa. Quando eu era pequeno, às vezes para deixar a gente quieto, né? Tadinho, brincadeira. Posso contar uma coisa? O Padre Joãozinho no meu programa, o Padre Joãozinho é o máximo, né? Ele é acompanhando a gente. O Padre Joãozinho contou 2 coisas, eu já usei em umas 5 palestras, usei em Manaus a história dele. Ele falou de 2 coisas. No avião, uma menina falou assim, mãe, quero ir no banheiro. Falou assim, vai filha, mas tem muita gente que foi e não voltou. Aí a menina não foi. E a outra não parava quieta. Ela falou assim, olha só, se não parar quieta eu te jogo lá embaixo. Ela ficou quieta. Não, e a mãe às vezes acha que é brincadeira. Ela contava histórias terríveis. Ela me contava, ela falava sempre, agora você está falando, eu me recordo, mas eu era um pouquinho maior já. História de gente que foi enterrada viva, e aí conta, né, com todo aquele... Que a minha mãe é uma atriz, aquele drama, ela adora. Ela vai te contar uma história, ela imita a voz da pessoa. E se são 2 pessoas, ela faz 2 vozes diferentes. Então, ela dramatiza o negócio. Conta com detalhes. Conta com detalhes. Minha mãe conta com detalhes também. Twitter, aqui o Flávio, lá do Twitter. Padre Fábio, como superar o medo de falar em público? Sabe, padre, que numa pesquisa americana, o maior medo dos americanos, o primeiro maior medo é o medo de morrer. E o segundo maior medo é falar em público. É mesmo? Na França é medo de ficar doente, nos Estados Unidos é medo de falar em público. O medo de falar em público está ligado à carência, à necessidade do aplauso que a gente tem. Então você tem muito medo que aquelas pessoas não gostem de você como você merece ser gostado. Aí vem esse trauma, quer dizer, eu vou chegar, aí a pessoa fala e o microfone vai de um lado, ela coloca um monte de né e tal. E tudo isso está ligado a uma insegurança que você tem na relação com o outro, né? É essa necessidade do aplauso e é o medo que esse aplauso não venha. Claro que não é uma coisa tão consciente assim, mas está muito ligado a esse elemento. E eu acho que a gente supera falando. É a descoberta que você vai vivendo, né, de si mesmo, né? Num primeiro momento você se sente inapto para aquilo. Eu me recordo que as primeiras vezes, né, que eu precisei falar em público
Foi extremamente difícil. E isso estava diretamente ligado à capacidade que eu tinha de crer em mim mesmo. Você tem absoluta razão nisso daí. É muito interessante quando a gente vai crescendo nessa consciência de que você pode fazer alguma coisa. E à medida que você vai crescendo nessa consciência, você vai tendo coragem de se expor um pouco mais, né? Acreditando um pouco mais em você mesmo. Medo de escrever. Eu posso contar? Pode. Eu me lembro quando o padre me deu uns contos para ele ler, de um livro dele, assim. Foi. Quando a gente... E ele olhando assim, eu lendo, né? Ele pensando, o que será que ele está achando, né? E era maravilhoso, né? E eu me lembro que o primeiro conto que você viu, fui eu que li com muita timidez para você, que era A Donzela e a Luz Roubada. E a Luz Roubada, que é um conto lindo. Eu terminei, ele ficou assim parado e falei, meu Deus, é uma porcaria. Você lembra que eu te falei? Lembro. Eu falei, isso é muito bom, isso parece Adélia Prado. Eu me lembro que coisa impressionante, que língua... Aí você falou assim, você está falando para me agradar, né? Eu falei assim, não, isso é bom demais, né? Na verdade, o meu medo de escrever, quem retirou foi você. Assim, a gente vai aprendendo, né? Eu tenho consciência de que a literatura... E aí hoje eu vejo que você escreve muito melhor do que eu, né? Parece, até parece. Eu digo que a literatura é um caminho que a gente precisa trilhar a vida inteira. Nós que gostamos, né? Eu acho que a primeira coisa é você gostar. A melhor forma de vencer é, primeiro, você tem que amar. Você tem que ter paixão pelas coisas. Ler os grandes autores, né? Se você quer aprender a falar em público, escute as pessoas que falam. Saiba perpassar o discurso com outro olhar, um olhar mais crítico, né? Perceber mesmo a maneira como o outro comunica. Eu gosto muito de observar quem fala bem. Padre, eu acho que até as duas coisas, assim, até quem fala mal é interessante observar. Quem fala mal no sentido que é arrogante, que é agressivo, né? Eu acho que a gente aprende com os exemplos e com os contra-exemplos, né? Porque às vezes você olha assim, isso dá muito na relação de professor e aluno. Você olha para aquele professor, você que está estudando para ser professor, e fala assim, eu não vou ser assim. Eu nunca vou tratar um aluno desse jeito. Quem está estudando para médico, ele vê um outro médico e fala assim, eu não vou ser um médico desse jeito. Quem é jornalista, né, fala assim, nossa, por que ele está inventando essa história? Eu não vou ser assim, né? Você vai eliminando, né? Dos dois lados você aprende. O modelo positivo e o negativo. O positivo porque a gente quer ser parecido, né? E o negativo porque eu nunca quero ser.